Pois bem, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Então, o Opinião está começando nesse instante, não é? Nesta quinta-feira, hoje, o juiz de direito Tiago de Abreu está aqui, não é? Tiago Souza Nogueira de Abreu. E ele estava até agorinha, rapaz, no início desse mês, como presidente da AMAN, Associação Mato Grossense dos Magistrados. Porém, todavia, houve já a eleição lá, não é? Agora a gente, até por pedido dele também, por prudência, a gente vai chamá-lo de ex-presidente da AMAN, ainda que o próximo, no caso a próxima presidente ou presidenta, como você queira de chamar, vai assumir só no início do ano que vem. Mas enfim, Tiago de Abreu está aqui para a gente prosear um pouco sobre, fazer um balanço da gestão dele lá na AMAN e falarmos de outras coisas mais aqui, prosear um bate-papo como sempre, como foram os outros bate-papos que a gente teve nas ocasiões em que ele esteve já aqui nessa bancada, nesse programa. Professor Lourenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é uma grande verdade isso que o Lourenberg disse aí, ó, você é a razão principal deste programa que está aí, ó, há mais de 2 anos e meio no ar. Aqui todo dia tem uma entrevista ao vivo, nego, não é fácil não. A gente descabela para convencer Tiago de vir aqui, governador vir aqui, presidente do TJ de vir aqui, mas eles acabam vindo porque entendem que esse é um espaço onde o elo direto, perdão pelo pleonasmo, né? Mas o elo com o telespectador, com o munícipe, com o cidadão, ele é imediato, né? E as pessoas vêm aqui para prestar conta, para apresentar um pouco daquilo que vem sendo desenvolvido em suas respectivas áreas. Doutor Tiago, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo ao programa Opinião mais uma vez. E já houve o Botafora, já teve uma eleição aí. Qual que é o nome da... me falha aqui a memória. Maria Rosi. Maria Rosi, verdade. Eu quero convidá-la para vir aqui também, viu, doutora? Penso que vai ficar fora das minhas perturbações, não. Depois esse aqui vai dizer para a senhora como que eu faço, né? Que eu pego pesado assim na marcação, assim, eu ligo, chamo no WhatsApp, até a pessoa ficar com raiva da minha cara e falar, não, vou lá, porque senão esse cara não vai me deixar em paz. É muito bom, brincadeiras à parte, é muito bom tê-lo aqui. Rapaz, essa gestão sua, você foi reconduzido, né? Você já teve, foram 2 gestões, né? Vamos fazer dessa última, nesta última gestão sua, né, que se findou agora, acho que em 8 de dezembro, quando houve lá. Na verdade vai findar agora no final do ano, mas eu queria que o senhor dissesse o seguinte, o direito no estado de Mato Grosso, a magistratura no estado de Mato Grosso, enfrentou barreiras, gargalos em função de tudo que tem havido aí. Houve uma pandemia, houve decisões, foram algumas questionadas, outras nem tanto. Eu queria que você fizesse um balanço aí da performance do nosso corpo de magistrados do estado de Mato Grosso nesses últimos tempos, especialmente nessa gestão que compreende o seu mandato. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Para mim é um prazer poder estar aqui. Já me sinto à vontade no programa, né? Sim. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu venho e é muito bom a gente poder prestar ao público, ao cidadão, ao jurisdicionado, aquilo que nós temos feito, aquilo que o Poder Judiciário tem feito. E quero iniciar essa minha fala, né? Primeiro agradecendo a todos os magistrados e magistradas do estado de Mato Grosso, que assim como você bem lembrou, confiaram na gente, na nossa diretoria, a possibilidade de exercer 2 mandatos à frente da associação. Então, dia 8 de dezembro, encerrou o 2º mandato e com a graça de Deus e o apoio de todos os colegas, nós conseguimos atender, cumprir os propósitos e os objetivos que traçamos nessas 2 administrações. E agora, com essa nova eleição, foi eleita pela primeira vez da história da associação, esse é um dado importante, em 54 anos de existência da associação, agora nós tivemos a nossa primeira presidente eleita, mulher. Então, a doutora Maria Rosi assumiu, agora no dia 8 de dezembro, né, a associação e tenho certeza que fará
uma grande gestão e honrará os magistrados e as magistradas do Estado de Mato Grosso na presidência da associação. Você me perguntou sobre a atuação do Judiciário durante esse período de pandemia que nós enfrentamos aí. O Judiciário, como acho que todos os outros órgãos, teve que se reinventar. E nessa reinvenção, nós tivemos muitas surpresas positivas, dados importantes. E aí eu vou dizer só um para destacar a importância que foi essa reformulação no Poder Judiciário. Nós já vínhamos num processo de informatização muito grande dentro do Poder Judiciário, mas com a pandemia esse processo se acelerou e nós tivemos agora, recente, isso há um mês atrás, o CNJ, todo final de ano, ele faz um balanço de todos os tribunais e aponta pelos números, pelos dados, quais são aqueles melhores tribunais do país, com selos. E nós tivemos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ganhou o selo ouro. Isso significa que nós estamos num padrão assim de quase, não vou falar excelência, porque excelência seria o diamante, mas nós quase alcançamos os diamantes e atingimos a melhor pontuação que nós tivemos na história dos números, que foi com o selo ouro. Isso significa que estamos trabalhando bem, estamos distribuindo justiça pelo Estado de Mato Grosso. Tivemos um dado importantíssimo, a atual presidente, desembargadora Maria Helena, que dia 19, segunda-feira, se despede do cargo. Ela, no início da gestão dela, fez um compromisso com a magistratura de primeiro grau e falou, vou priorizar o primeiro grau. Nós, há muito tempo, não tínhamos um juiz em cada comarca do Estado. Mesmo. Foi priorizado e hoje nós temos um juiz em cada comarca. Eu digo assim que esse resultado, esse selo ouro, ele é reflexo dessa priorização. Onde estão as demandas, concentradas as maiores demandas? É no primeiro grau, são nas comarcas espalhadas aí pelo interior do Mato Grosso. Então, esse dado e esse resultado demonstra que estamos no caminho certo, estamos num processo de, cada dia mais, melhorar esse serviço prestado ao cidadão mato-grossense. Verdade, isso. E o marco, né? Em mais de 50 anos, pela primeira vez, uma mulher assume a AMAN, doutora Maria Rosi. Aliás, eu estou achando um mal barato isso aí, né? Maria Rosi aí no comando da AMAN, Maria Helena Povas no comando da... Agora, a doutora Clarice, que vai assumir, né? A partir do dia depois... Dia 19. Do 19. E por aí vai, tem algumas manifestações importantes aí em termos de assunção de comando, não é? Como na Defensoria Pública, a doutora Luziane, né? Que foi a Defensora Geral. Então, as coisas são assim mesmo. Poderíamos ter, não é? Mas houve uma eleição lá no MP que elegeu o doutor Deusdete, não estou aqui reclamando, mas seria interessante também se tivéssemos uma mulher, mas um dia, quem sabe, né? Na nossa Procuradoria-Geral de Justiça, quem sabe um dia a gente tenha também uma governadora, uma diretora-geral da Polícia Civil, um comandante-geral da Polícia Militar, por aí vai, né? A mulherada vai mandar machaiada aí. Ô Lorenberg, então o doutor Tiago está aqui à sua disposição. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou pegar carona num trecho da primeira resposta que o senhor deu a respeito do balanço dessas duas gestões, para fazer uma pequena provocação, se é possível fazer. Provocação sempre no bom sentido. É possível identificar nessas duas gestões que o senhor à frente, identificar uma mudança que ocorreu na sua gestão, durante a sua gestão, que ocorreu na magistratura mato-grossense e que que não nasceu na década passada, mas foi exatamente nessa década que nós estamos, aliás, que está terminando agora, né? A década que nós estamos. É possível identificar ou não? Professor Lorenberg, o senhor sempre faz perguntas capciosas e interessantes de se responder. Nós tivemos, sim, um avanço muito grande. Eu creio que o teletrabalho, ou o trabalho híbrido, permitiu que nós tivemos vamos dizer assim, uma junção da presença física com a presença virtual.
E isso ganhou muito. O judiciário ganhou muita celeridade, e a celeridade é um dos pilares e é uma das molas mestre que são cobradas do próprio serviço público, que é o quê? A rapidez no serviço, da entrega da prestação jurisdicional. Esse trabalho híbrido, vamos dizer, na década passada era impensável. Nós não pensávamos na possibilidade de fazer uma audiência há 10 anos atrás, por exemplo, por vídeo. Há um atendimento a um advogado por vídeo, um atendimento ao jurisdicionado por vídeo, né? Hoje isso já virou, é o normal, o anormal virou normal. Hoje é normal, hoje o advogado, a parte, as audiências, elas acabam sendo 80% por vídeo. E trouxe o quê? Um ganho, uma rapidez e uma economia. Um advogado tinha que se deslocar de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, de qualquer parte do país para fazer uma audiência com um juiz aqui no Mato Grosso. Hoje ele, do escritório dele, a gente gera um link, encaminha para o advogado entra na ação, participa da audiência, pergunta, ouve as testemunhas, faz o atendimento do escritório dele. E é sem prejuízo nenhum aos autos, doutor? O conteúdo daquilo que se está apurando, que se está levantando pela justiça, por que eu pergunto isso? Porque quando você está num auditório, numa sala, tete a tete, tem o feeling de momento, né? Tem aquela história que muitos juízes percebem se o cara está nervoso, se o cara está mexendo muito na mão, se o assunto for ainda exigir esse tipo de percepção. Não existe algum tipo de prejuízo ou dá para se perceber isso no vídeo? Paulo, é uma situação bem interessante. Eu vou colocar o meu testemunho. No início, eu até achei que isso poderia gerar um prejuízo, sim, porque esse contato direto do magistrado com a parte, com o advogado, é importante. Isso que você falou, a gente percebe e sente muita coisa, né? A própria palavra sentença vem do quê? Do sentire. Uhum. É você sentir, tirar a sua impressão a respeito daquela situação. Mas hoje, com as ferramentas que nós temos, praticamente as câmeras hoje, elas filmam muito bem, você consegue captar muito. Então, salvo algumas exceções, eu diria assim, um júri, eu diria uma audiência que vai tratar de uma questão de guarda familiar, ou, enfim, coisas muito peculiares, talvez seria importante, e é importante, a presença física. Mas 80% dos assuntos que são tratados hoje no Poder Judiciário, eu digo com toda tranquilidade, é possível, é mais eficiente, é mais célere e é mais econômico se fazer por essa via híbrida, essa via online, né? Audiências tratando sobre dano moral, audiências tratando sobre questão patrimonial pura e simples, não tem necessidade nenhuma do deslocamento. Célere e mais econômico, eu sei, já a gente percebeu, já foi provado que sim, né? A única dúvida que eu tinha era isso, se não haveria prejuízo, né? Se o custo-benefício, o que é custo-benefício nesse sentido que eu estou dizendo? É isso que nós estamos abordando aqui, né? Se passaria de ser apercebido qualquer gesto ou algo do sentir que o senhor falou aí, não é? Que pela câmera não poderia ser captado. E tem mais, né, Paulo? O magistrado, se ele perceber ou achar que é necessário essa presença física, mesmo que ele designou a audiência e fez ela virtual, ele pode marcar uma nova sessão, por exemplo, uma nova audiência, para ter aquele contato físico. Ele mede o grau da importância. Então, essa hibridez e essa possibilidade, com certeza, foi um grande avanço no Poder Judiciário. Com certeza. E eu acho que responde a pergunta que o professor Lorenberg fez. Responde, Lorenberg. Fala a verdade, é isso. O homem está aqui, vai amarelar. Responde, sim. Responde, né? Por favor, professor, próxima pergunta. Juiz, tem um artigo que o senhor escreveu intitulado O Momento Pede Equilíbrio e Razoabilidade. É claro e evidente que foi exatamente no combate ao coronavírus, no período auge, no combate ao coronavírus. E o senhor concluiu esse artigo, entre aspas, com racionalidade, equilíbrio, aplicação e união de todos, acredito que conseguiremos vencer mais essa batalha. Fecham aspas. E aí, mais uma pequena provocação, é para uma reflexão a respeito.
É claro e evidente que o senhor estava falando num momento específico do combate do coronavírus. Mas aí vem a minha pergunta. O senhor, eu posso dizer, ou não, que a racionalidade, o equilíbrio, a aplicação e a união não podem ser levadas para quase todas as nossas ações do nosso cotidiano, ou não tem nada a ver? Então, professor... O equilíbrio, a razoabilidade, a racionalidade e a união. Professor Loenberg, eu acho que se a gente unir esses 4 ingredientes em todas as ações que nós formos tomar na nossa vida, com certeza nós vamos ter resultados muito mais efetivos. Então, eu creio que quando eu tratei desse tema falando sobre a questão da pandemia, era porque nós estávamos em algo ainda desconhecido. O judiciário sendo provocado a todo momento para decidir uma situação de altíssima relevância para a sociedade e com pouco conhecimento a respeito do que poderia gerar aquilo. Porque o judiciário foi provocado para tomar decisões que, na essência, só um médico, um especialista poderia, teoricamente, definir. Não era nem um governador, nem um prefeito, nem um promotor. É muito difícil, foi muito delicado aquele momento. E eu acredito que esses ingredientes foram colocados em prática e nós conseguimos, porque o Brasil foi um país que enfrentou a pandemia, embora houvesse várias críticas no início, eu acho que muito mais fruto da politização do que da própria razoabilidade no início dessa pandemia, mas foram adquiridas as vacinas, foram feitas as campanhas, foram feitas as vacinações e nós conseguimos controlar esse vírus como poucos países conseguiram. Essa é uma realidade. A gente que acompanha, que reflete e que lê muita coisa, você percebe que o Brasil se destacou no combate ao coronavírus. Então eu acredito que nós tivemos sucesso. O Brasil teve sucesso na condução desse processo, embora nós tivemos aí mais de 600 mil mortos, né? Isso realmente é um dado alarmante, um dado chocante, mas eu creio que nós tivemos sucesso nisso. E esses ingredientes aplicados em toda a nossa, vamos dizer, vida, eu tenho certeza que ele produz resultados efetivos. Muito bem, olha só, vamos para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos entrevistando aqui o juiz de direito Tiago Nogueira de Abreu. Antes do Nogueira tem Souza, Tiago Souza Nogueira de Abreu. Está deixando aí o comando da AMAN, mas a gente está fazendo aqui um balanço do trabalho desenvolvido aí à frente da AMAN nessa última gestão dele, que foram 2, né? O Opinião dá um tempo só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião nesta noite de 15 de dezembro de 2022. Olha, o dia de hoje é um dia muito esperado, né? Foi pelo menos um dia muito esperado por muitos, principalmente aqueles que tiveram êxito nas urnas eletrônicas do pleito de outubro próximo, passado agora, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é dia de diplomação aqui no estado de Mato Grosso. Aqueles que tiveram êxito, né? Os que foram eleitos estão passando por uma cerimônia de diplomação lá no âmbito da sede da Assembleia, ali no teatro, né? Fica coladinho na Assembleia Legislativa, Teatro Zumira Canavarros. Então, o Gazeta Digital, www.gazeta Digital, está acompanhando passo a passo desse evento. E olha, como a gente observa aí, tem essa última atualização que o governador, o site da Assembleia Legislativa, não é? Não, é do Gazeta Digital, né? Porque a Assembleia Legislativa também está acompanhando, está cobrindo lá. O Gazeta Digital está dizendo o seguinte, que o governador reeleito Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que tem a obrigação de executar um segundo mandato melhor do que foi o primeiro. A afirmação foi feita pelo chefe do Palácio Paiaguás durante evento de diplomação na noite desta quinta, dia 15. Aos presentes, Mendes
retomou o tom que utiliza desde o início do primeiro mandato, reforçando as medidas necessárias para, aspas, consertar o Estado. Para isso, o governador citou as dívidas da máquina pública no início de sua gestão e também o saldo positivo do governo ao longo do seu primeiro mandato. Está aí do Gazeta Digital, ó. E daqui a pouco podemos ter mais novidades sobre isso aí, né? Sobre essa questão das diplomações, tanto dele, do vice, como também dos demais parlamentares, dos parlamentares, né, da Assembleia e também da Câmara. O ministro André Mendonça, um outro destaque do Gazeta Digital, do Supremo Tribunal Federal, o STF, votou a favor da execução das emendas do relator, mas com critérios mais rígidos no caso da transparência. Ele foi o segundo a votar, né, no julgamento do que decide aí sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Neste momento, o ministro Nunes Marques profere seu voto. Indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, cujo governo inaugurou aí o esquema, o ministro viu, aspas, omissão parcial dos poderes executivo e legislativo ao deixar de regulamentar a execução das emendas para atender aí aos princípios da transparência, publicidade. Para ele, no entanto, não se pode falar em orçamento paralelo. Em seu voto, sugeriu prazo de 60 dias para que o Congresso garanta às emendas de relator o mesmo nível de transparência das outras emendas. Está aí, ó, do Gazeta Digital, tem essa notícia também. Tem uma outra também aqui que a gente separou. Com 20 votos favoráveis e 4 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira votação, a substituição integral do projeto de lei que prorroga o Fundo de Transporte e Habitação FETAB para os próximos anos. A principal mudança é que 80% dos recursos serão destinados para a Secretaria de Estado de Infraestrutura, a Sinfra, para que essa possa realizar obras de estradas e construção de casas. O substitutivo, apresentado pelas lideranças partidárias, manteve a porcentagem para a Sinfra, porém acrescentando aí 10% dos recursos para a empresa pública MT Participações e Projetos SA, a chamada MT Par, é que o projeto encaminhado pelo governo não contemplava a MT Paz. Essa questão aí diz respeito àquela intenção do governo de mexer na área que não é dele, né? Mas ele está incomodado com a BR-163, falando, fizemos uma ferrovia mesmo, vamos fazer agora, vamos mostrar para Bolsonaro e companhia aí como é que se faz obra, não. Meio mais ou menos nessa leitura aí, né? Mas, Lohenberg, primeiro assunto. Esse negócio já não era sem tempo, né, rapaz, de garantir, porque para que foi criado o FETAB? Lá atrás, no governo, Dante, né? Dante. Com essa intenção de estrada e casas. E isso está um pouco assim, aí o cara pega dinheiro, mete lá na conta única, lá no bojo, paga a folha de servidor e tudo mais. E o objetivo principal para a qual foi criada não estava sendo. E agora parece que tenta se corrigir isso, ainda que talvez não a contente, mas pelo menos já se ensaia essa mudança. Ou vamos voltar para o nosso quadrado, o nosso objetivo principal aqui. Vamos abordar primeiro esse assunto aí. O que você acha que foi, como que você vê essa aprovação? Paulo, muito rapidamente, aliás, nós recebemos alguns entrevistados aqui da área da questão da economia, né? Empresários, todos eles são contrários à renovação do FETAB. Para o amigo telespectador entender, veja, está renovando o FETAB para mais 4 anos ou mais 2 anos, mas com mudanças nesse mesmo FETAB. Desvirtuou completamente
os FETABs, depois do governo Dantas, desvirtuou completamente a intenção. Era estrada e habitação. Habitação faz muito tempo que não se constrói nada aqui no Mato Grosso. Portanto, desvirtuou. Aí, mas tem um detalhe que é bom a gente chamar a atenção, amigos. O FETAB que foi renovado, o anterior, 35% para a Cinfra e 65% dos quais distribuídos na Secretaria de Saúde, na Segurança Pública, na Assistência Social e na Educação. Só que não tem como fiscalizar essa distribuição. Sabe por que não tem, amigos? Há muito tempo eu venho falando isso. É preciso tirar o FETAB da conta única, porque o FETAB é um dinheiro carimbado. Sim. Se é carimbado, não pode cair na conta única, porque se cai na conta única, ele é gasto para qualquer coisa, porque não há o controle. A Assembleia Legislativa, que tem o papel de fiscalizar, não fiscaliza, porque não tem como fiscalizar. E o Tribunal de Contas também não tem. Isso, Lorenberg, eu acho que, pelo que eu vejo, se ele está lá na descrição da proposta inicial, que é carimbado, isso seria fácil de derrubar na justiça, não? De entrar com uma ação direta, uma ação na justiça questionando isso e mostrando, ó, peraí, isso aqui é carimbado, gosta de pegar o dinheiro, colocar na conta única para pagar outras coisas. E é uma infração ou uma ilegalidade. A ilegalidade não é, Paulo, porque passou pela Assembleia Legislativa. Mas passou carimbado, meu caro. Não mas passou, mas a Assembleia... Do texto lá não constava assim, ó, o governador poderá usar o dinheiro de acordo com as suas necessidades. Não, foi para habitação e estrada. Se o cara tirou o dinheiro de lá e não está aplicando, e está aplicando em outros lugares, aí eu penso que abriria, pelo texto da matéria, do que foi aprovado, espaço para recurso, né? Paulo, legalidade, não. Por quê? Porque passou pelo plenário da Assembleia Legislativa e o plenário é soberano. É preciso, se a questão ritualística do processo está correta. Se está correto, o judiciário não pode interferir. O judiciário só pode interferir, só pode ser provocado se a questão ritualística do processo foi ferido, mas o conteúdo não. Por outro lado, aí é a questão da Assembleia Legislativa. A própria Assembleia Legislativa poderia bater a mão na mesa, só que não vai fazer. Não vai fazer nunca. A Assembleia Legislativa omissa nesses anos todos. Foi omissa durante todo esse tempo. É preciso ter uma conta específica. Não tem. E aí não tem como alguém se atrever a acompanhar, porque não existe maneira de acompanhar. Ô, Lorenberg, deixa eu só... Agora uma pincelada mesmo, porque nós temos aqui um entrevistado aqui. Nós estamos agarrando uma conversa, nós dois aqui, a gente esquece que tem nosso entrevistado aqui. Ó, a primeira notícia que eu falei aqui, das emendas, já foi falado aí um monte de coisa, agora voltou a ser chamada emenda de relator, orçamento secreto, aí mudou, agora já é emenda de relator. Pelo sim, pelo não, tem uma articulação toda aí, agora no âmbito da justiça, e parece que vai ser aprovado, vai ser mantido. Às vezes eu fico pensando que vai ser mantido, mas aí vem um e diz que não. O que você acha que vai acontecer nesse imbróglio todo aí? Paulo, é bom fazer um pequeno registro. Pelo orçamento do governo mandado para o Congresso Nacional, 19 bilhões, amigos, era destinado para esse orçamento que nós chamamos comumente de orçamento secreto. É esse orçamento que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar dois pontos que me parecem importantes. A Constituição preza por duas coisas importantíssimas: a transparência e a impessoalidade. Esse chamado orçamento secreto não tem transparência nenhuma. Aliás, a emenda individual, e eu venho batendo contra isso há muito tempo, a emenda individual, o amigo telespectador sabe que tem emendas de comissões, emendas individuais e emendas de bancada, e agora esse chamado emendas do relator. A emenda individual não é impessoal, amigo. Ao contrário, é pessoalíssima. E tem muita gente que não faz nada no Congresso Nacional
ganha a eleição por conta de eu mandei emenda para tal lugar, eu mandei para tal, e ganha voto. Ok. Esse é o problema. É, verdade. Ainda mais agora que estão legalizando aí o tal do lobby. Ixi, rapaz. Agora, a emenda de bancada, eu sou a favor. Deveria continuar. Porque a emenda de bancada é de todo o conjunto. Não é, individualizada. O que o senhor pensa? Eu quero chamar para conversa aqui. Eu sei que o senhor doutor Tiago Abreu, o senhor é muito esclarecido em relação a essas nuances, não só do âmbito jurídico, mas político também, onde as coisas se cruzam, não é? Como é que o senhor vê essas questões todas aí? Eu vou pedir também uma pinceladinha sobre o que nós já discutimos no começo aqui, não é? Que foi o assunto do VETAB, mas eu quero falar sobre essa questão das emendas. O que o senhor acha desse orçamento secreto ou emenda de relator aí, essa discussão que agora está no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu penso assim, nós vivemos num Estado democrático. No Estado democrático, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e poder judiciário. O legislativo, dentro da sua esfera de disponibilidade, ele legislou e estabeleceu o orçamento da forma como foi vulgarmente chamado aí de secreto. O que ele tem de secreto? Na verdade, ele não tem nada de secreto. Existe, o professor Lorenberg destacou bem aí, foi criada uma nova figura que é a emenda do relator. Isso significou o quê? Deu um poder maior, isso é vamos dizer, minha opinião, dentro da esfera de disponibilidade do poder legislativo, se estabeleceu em dar uma atribuição maior para os relatores. E aí, aqueles que são chamados ou designados como relator tiveram uma proeminência maior. Mas tudo isso veio por qual motivo? Porque passou-se a ser obrigado o executivo tirar do bolo do orçamento e destinar parte desse orçamento para as emendas impositivas. Acho que o professor Lorenberg vai se recordar. Isso foi uma alteração constitucional que o legislativo conseguiu aprovar, dando destaque ou dando, vamos dizer, dando garantia para que os deputados, sejam eles estaduais como federais, participassem efetivamente dos orçamentos. E essa mudança é que gerou todo esse movimento que agora culminou com esse orçamento chamado secreto, que não é. Agora, creio que esses votos, que o julgamento não acabou ainda, mas ajustes precisam ser feitos, principalmente para indicar quem foi o autor dessa emenda e para onde ela foi. Eu acho que esse esclarecimento precisa ser colocado nessa emenda de relator. Mas eu penso que é um ajuste que precisa ser feito, mas não compromete o Instituto. Que eu acho que é positivo e trouxe resultados efetivos para a população, porque o deputado, o senador, que é o parlamentar, ele tem um contato direto com a base. Sim. Muitas vezes maiores até, ou maior e mais, vamos dizer, legítimo, ou tão legítimo quanto ao executivo, ao prefeito, ao governador eleito. Então, acho que é importante essa pactuação aí, dando poderes ou dando condições para que os parlamentares indiquem orçamentos que favoreçam os municípios, os seus estados, enfim. É um polêmico, rapaz. Eu sou contra esse negócio aí, porque senão é a forma de o deputado, o parlamentar, ter uma influência direta lá com o prefeito, politicamente falando, aí toma lá da cá. É compra de voto, Paulo. É compra de voto. Sou contra isso, eu sou contra porque é uma compra de voto legalizada. Né? E as duas coisas mais importantes do Legislativo, eu estou provocando o senhor mesmo, duas coisas mais importantes do Legislativo, eles esquecem, que é o quê? Fiscalizar. Legislar e fiscalizar. O artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, há muito tempo foi esquecida por parte do Congresso Nacional. Há muito tempo, não é de hoje. E o artigo 26 da Constituição do Estado, item 8º, há muito tempo foi esquecido, que é o fiscalizar as ações do governo estadual. Doutor, antes de ir para o intervalo comercial, eu falava com o Lorenberg antes daquela questão do FETAB, eu levantei essa hipótese aqui, não é, de indignado que eu fiquei, e fico, não tem como não ficar, quando há um desvio de finalidade, não é? Não cabe,
mesmo que isso tenha sido amarrado no texto da matéria aprovada no Legislativo. Ah, mas o plenário é soberano, diz o filósofo Lorenberg Alves. Tudo bem que seja, mas se explicitamente houve o desvio, está havendo o desvio de finalidade, ou seja, a coisa pública em primeiro lugar, penso eu. Se não está sendo investido na construção de casas e também na recuperação de estradas, e a justiça não pode absorver recursos nesse sentido? Tem um princípio constitucional que fala que nada pode ser afastado do poder judiciário, ou seja, tudo que o judiciário receber, ele vai ter que se pronunciar sobre isso. Então, é perfeitamente possível se questionar juridicamente. Sobre o FETAB, já houve questionamento, já houve decisão e já houve entendimento consolidando que ele é legal, que ele é constitucional e que ele está adequado à legislação, vamos dizer assim. Agora, essa discussão de fundo eu acho que tem que ser feita e aí o papel do legislativo é importante nisso. O poder legislativo pode condicionar ou estabelecer dentro da lei situações que podem melhorar a aplicação desse recurso. Como o professor falou aí, ele pode ir para a conta única, como pode ir para uma conta específica. Tudo isso depende do quê? De uma legislação. E quem legisla? Os deputados. Então, é tudo possível. Palavra final dos senhores deputados, que na minha opinião, nos últimos tempos aí, e bota tempo nisso, têm sido omissos nesse sentido aí, né? Ao permitir algo tão escandalizante. Ah, Paulo, mas como que se chama de escandalizante uma situação como essa? Viu a prioridade aqui que é maior, pagar servidor, vai pagar servidor. Eu acho escandalizante porque fez-se a lei para garantir uma demanda, cobrir uma demanda habitacional e a trafegabilidade das estradas, construção de ponte, etc. e tal. E aí acabou virando, aliás, fora o fatiamento, um pedacinho para cá, outro pedacinho para colar, aqui para a área social, aqui para a área não sei o quê. Essas áreas são importantes, na minha avaliação, são muito importantes. A questão da agricultura familiar, mas cria-se leis, então, específicas para essas outras áreas, porque senão você acaba fatiando uma lei que foi feita com a promessa de cobrir tal demanda, e aí não cobre nenhuma nem outra, e ainda faz-se aí uma manobra que eu acho condenável, que é aquela de pegar dinheiro para pagar a folha de servidores, que foi muito clara, uma prática muito clara nas gestões passadas. Dessa não posso falar porque eu não tenho provas, né? E não vi, de fato eu não vi nessa gestão do Mauro Mendes. Mas, para trás falando, o que se mais fazia é isso. Conta única, ninguém sabe, e aí vira o que virou, não é? Mas aí quem vai dar a palavra final são os próprios parlamentares aí, que, como disse Lorenberg, e eu também digo, foram omissos nessa situação toda. Estão sendo, né? Bora para o intervalo, gente, ou não? Vamos para o intervalo comercial, porque a gente volta já já com o Dr. Tiago Abreu aqui no Opinião. Um instante só. E estamos de volta. Você está assistindo aqui a Opinião. Hoje eu entrevista com o Tiago Abreu, ele que está deixando o comando aí da nossa Associação Mato Grossense dos Magistrados. Eu estava vendo aqui, doutor Tiago, a propaganda do Natal de Solidariedade, Natal Solidário do Grupo Gazeta, que como foi no ano passado, neste ano também está com um grande afinco aí, tentando mobilizar a sociedade a participar dessa campanha, doando alimentos e outros donativos, né, para ajudar quem realmente precisa. A sua gestão, ou as suas gestões, foram marcadas pela responsabilidade social, o comprometimento social também. Eu lembro, já falamos inclusive sobre isso aqui, não é? Que vocês também mobilizaram nesses 2 últimos anos aí a população também para participar, né? Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? Paulo, nós no início da pandemia vimos que a situação estava bastante crítica e aí, junto com um grupo de colegas magistradas, nos reunimos e fizemos uma ação social
que num primeiro momento era para atender aquele apelo inicial da pandemia, com máscaras e material de higiene pessoal, especificamente o álcool em gel. Conseguimos sensibilizar primeiramente os colegas magistrados, servidores e a sociedade em si, e recebemos doações, contribuições, e com esses fundos adquirimos álcool em gel e máscaras. E ao fazer essa distribuição nos bairros mais carentes da grande Cuiabá, vamos dizer assim, Cuiabá, Várzea Grande, nos deparamos com um problema social ainda maior. Muitas pessoas em situação, por conta do início da perda do emprego, em situação de miséria. Eu tive visitando lugares, e vou destacar um só, dois aqui em específico, que me chocaram. Um eu sei qual que é, Pedra 90. No fundo do Pedra 90, bem atrás do Pedra 90, lá no Cinturão Verde, eu entrei num lugar lá para fazer a distribuição junto com esses colegas, né? Com essa distribuição inicialmente de máscaras e álcool em gel, e nós nos deparamos com uma situação de extrema pobreza. Esgoto aberto, casas de papelão, pedaço de... Tudo improvisado. E vai, assim, algo muito chocante, que a gente fala, será que coisas que a gente vê na África, a gente vê em favelas, aí, lugares muito paupérrimos, né? Eu não imaginava, sinceramente, que aqui dentro de casa a gente... Claro que a pobreza é uma questão social e endêmica não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos situações dessa ainda de conflito, mas foi muito chocante. E aí, diante desse fato, aí e lá no lixão, constatamos também pessoas numa situação de extrema pobreza, aqui. Começamos então a nos mobilizar e, junto com empresários aqui de Cuiabá, conseguimos distribuir mais de 2 toneladas de alimentos ao longo desse período da pandemia e, em específico, para essas situações de crítica e de grande vulnerabilidade. Então, eu ressalto isso porque é um papel importante. A Associação de Magistrados ela tem um papel fundamental de defender os direitos e as prerrogativas dos magistrados, mas também temos esse compromisso social, que vai muito mais além do que o próprio exercício ou proteção do cargo em si e da atividade. Então, foi gratificante poder, ao longo desses últimos 2 anos, participar dessa ação e contribuir para diminuir essa desigualdade que a gente ainda, infelizmente, se contrasta aqui no estado do Mato Grosso. Professor Lorenberg. Juiz, eu vou pedir ao senhor uma outra reflexão a respeito de um trecho de um artigo que o senhor escreveu também. 2021 chegou e o judiciário não parou. Tem um trecho desse artigo, entre aspas, quando o governo federal sancionou alterações na Lei Maria da Penha para obrigar o agressor a frequentar centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial, a mudança foi inspirada em experiências exitosas que vem ocorrendo no judiciário mato-grossense. Fecham aspas. E aí é que está a minha pergunta, e na verdade um pedido de uma reflexão. Essa obrigatoriedade do agressor e a questão de um centro de educação e um centro de reabilitação já demonstra ganhos ou não demonstra ganhos nenhum para a sociedade e para a família vítima da agressão ou de uma ação agressiva desse agressor, para ser bem redundante. Já é possível identificar isso, o juiz, ou ainda não é possível identificar? Professor, quando eu escrevi esse texto, esse artigo, ele foi baseado em dados empíricos mesmo. Nós temos hoje resultados efetivos de que vem havendo uma diminuição sensível na agressão. E quando o agressor passa por esse, vamos dizer, tratamento, porque é um tratamento mesmo, com certeza, e os dados demonstram, há uma reflexão maior e a reincidência tem diminuído. Então, nós estamos tendo resultados efetivos. E essa experiência na questão da agressão, ela é importante, mas ela nos estimula e nos leva a produzir esse mesmo tipo de tratamento
para as outras áreas. Hoje nós temos um tratamento efetivo também da criança aqui no estado. As crianças que são violentadas passam por um tratamento psicológico e da assistente social muito grande. O Poder Judiciário avançou nessa situação. Hoje, por exemplo, só para dar um dado, a vara específica aí do juizado criminal, ela dispõe de 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. São pouquíssimas unidades judiciárias no Brasil que são dotadas com essa estrutura para atender quem? Aqueles agressores, essas pessoas que, tanto a vítima como o agressor mesmo. Então, os dados que a gente tem colhido ao longo dos anos aí tem sido muito bom. E creio que o Judiciário mato-grossense está na vanguarda pelas atitudes e pela estruturação que ele vem adotando para realmente dar uma resposta efetiva para esses problemas sociais. Agora, já que o Lorenberg pediu uma reflexão sua, eu vou também fazer o mesmo, mas em outra situação. O país passa por um momento complicado, rapaz. Faz hora que a gente não vê uma situação assim do ponto de vista político, uma situação tão acalorada assim, não é? Cheio de dúvidas e tudo mais. O sistema judiciário, ele está ganhando um protagonismo que eu, enquanto cidadão, fico meio preocupado, porque ao se ter como base a Suprema Corte, que dali a gente pode ter achar que aquilo lá pode servir de efeito cascata, embora tenhamos uma Constituição que é muito maior que a Suprema Corte, algumas decisões têm sido tomadas e elas movimentam o país, literalmente, movimentam ou travam, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação aí do que está acontecendo aí. Algumas decisões são tomadas e aí eu fico mais assim, espantado, eu não sou nenhum operador de direito, mas a gente lê um pouco também, né? Algumas que a gente vê, quando elas não obedecem à Constituição, para mim, são ilegais, não é? Mas são tomadas e aí aqui as autoridades de segurança cumprem, porque a decisão judicial se cumpre. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí, eu sei que pode ser meio cômodo, o senhor pode declinar inclusive da resposta, mas fizesse um comentário pelo menos do seu sentimento desse momento pelo qual estamos passando. Hoje teve aí uma decisão de busca e apreensão em mais de 100, a mais de 100 pessoas, né? Bolsonaristas, tidas como bolsonaristas, né? Eu lembro que lá no Espírito Santo teve 2 deputados que tiveram os seus gabinetes, aspas, invadidos por policiais federais. Enfim, aí o Supremo, o que ele faz? Tem que ter, pelo menos pelo que eu entendo, teria que ter prerrogativa, né, de foro. E esse pessoal não tem, nem o empresário, nem... E aí acontece o que está acontecendo. Que você fizesse uma avaliação aí dessa situação que estamos vivendo agora. Paulo, é interessante porque nós assim convivemos no Poder Judiciário com demandas multilaterais de todas as esferas, de todos os poderes, né? Tudo vai desaguar quando há qualquer tipo de questionamento no Poder Judiciário. O ativismo, ele de fato, ele vem incomodando, não é a sociedade, incomoda o Poder Judiciário também. Porque muitos temas, se os poderes legislativo e executivo resolvessem, não precisaria vir para o judiciário. E o judiciário não pode deixar de se pronunciar. Ele é obrigado a proferir uma decisão quando se chega uma demanda até ele. Então, muito desse ativismo, ele é fruto da ineficácia, falta de eficiência do próprio poder executivo e legislativo. Sobre as decisões recentes aí do Supremo, nós estamos aqui com o professor Lorenberg, que é um historiador também. Você como um jornalista, somente a história vai poder nos dizer se tudo isso que está ocorrendo hoje, ela vai produzir bons frutos ou maus frutos, vamos dizer, para o telespectador poder entender, né? As decisões são inéditas. A nossa democracia, embora ela não seja
muito antiga, vamos dizer assim, nós podemos dizer, vamos colocar de 88 para cá, mas nós podemos dizer que ela está em um momento de consolidação e de maturação. Então, tudo isso a história vai poder dizer. Nós tivemos uma eleição realmente, pelo menos desses últimos aí, da redemocratização para cá, eu creio que foi a eleição mais turbulenta que nós tivemos aí nos últimos anos. Então, por conta dessa toda turbulência, houveram decisões que foram bastante atípicas, né? E fora daquele quadrado, vamos dizer assim. Porém, só a história realmente vai julgar, e o Supremo Tribunal Federal, ele dentro da sua esfera e dentro do que a Constituição, vamos dizer, rege, ele pode ser provocado. Hoje nós tivemos, né, você estava relatando algumas decisões que foram proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas decisões podem ser, a pergunta que você fez, podem ser questionadas? Podem. Inclusive, essas decisões podem ser submetidas ao crivo do próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra em tudo isso. Então, ainda é cedo, porque questionamentos estão ocorrendo, e aí vamos ver como o Supremo vai se comportar diante dessas decisões e como a história vai julgar tudo isso daqui a algum tempo. Eu queria falar mais sobre esses assuntos aí, mas não tem mais tempo, né? Eu fico instigado a perguntar, a contrapor. A gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer demais aqui ao Dr. Tiago de Abreu, falando conosco aqui mais uma vez. Pela última vez, agora, como ainda está passando o bastão aí, lá no comando da... Mas o espaço vai continuar sempre a posto aqui para a gente falar aqui da magistratura e outras questões mais. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui mais uma vez. E, como eu disse, a opinião continua à disposição do senhor. Eu agradeço, Paulo, agradeço o professor Lorenberg. O seu programa é um programa provocativo, com liberdade, e eu sempre me senti muito à vontade aqui para dizer aquilo que eu penso. Então, o que o senhor pensa da faixa? Se o Bolsonaro não quiser passar a faixa, o Lula vai ficar desfachado? Tem uma outra forma de ele receber essa faixa de presidente? É uma pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta interessante. Bem rapidinho. E a gente conversava aqui nos bastidores, né? Mas, assim, não há nenhuma infração o fato do presidente Bolsonaro, eventualmente, não passar a faixa para o Lula. Há um ritual, uma tradição, né? Um simbolismo, um decreto, inclusive, editado, que um presidente eleito, o presidente que deixa o mandato, entrega, passa a faixa para o eleito. Mas isso já ocorreu, inclusive, na história do Brasil, né? O Lorenberg está falando que o João Figueiredo, né, não passou a faixa. Não passou a faixa por Sarney. Mas, doutor, obrigado por ter vindo aqui e um bom Natal e bom Ano Novo para o senhor. Eu que agradeço a vocês e ao Grupo Gazeta. Okay. Lorenberg, então até amanhã. Até amanhã. Saímos da AMAN, a MM vai estar aqui conosco amanhã, o presidente da MM, Neurilan Fraga, às 7h30 da noite, ao vivo, não perca. Até lá, fica bem, fica com Deus também.